tudo bem? O meu nome é Caroline Brandão, eu sou médica dermatologista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o carcinoma basilar, dar uma introduzida no assunto, falar sobre a epidemiologia e a etiologia dessa doença. Os objetivos aqui são mostrar tudo para vocês sobre começar a reconhecer essa doença que é tão comum na pele dos indivíduos, geralmente mais velhos, mas também pode ser presente nos mais novos, e aquela bolinha que geralmente surge na pele de alguém que já se expôs muito ao sol, que não está cicatrizando, que sangra, pode ser um carcinoma basilar. Bem, então o que é falar sobre carcinoma basilar? É falar sobre a bolinha, a lesão, a pápula mais comum que pode aparecer na pele de alguém que já tomou muito sol e que pode evoluir, crescer, sangrar, então precisa de tratamento. Existem várias formas clínicas que o carcinoma basilar pode aparecer. Ele pode ser como essa primeira lesão aí da direita, maior, bem delimitada, que a gente pode muito bem diagnosticar e ver muito fácil, e que geralmente tem muitos anos de evolução, ou ele pode ser como essa lesãozinha aqui da esquerda, que a gente não vê muito bem, é como uma mancha, que a gente não consegue bem delimitar o tamanho da lesão, e a gente usa uma lupa que se chama dermatoscópio para poder fazer o diagnóstico correto dessas lesões. Essa dermatoscopia é um exame como se fosse uma magnificação de imagens que nós, dermatologistas, usamos no dia a dia do consultório para nos ajudar nos diagnósticos. Essa aqui é a histologia do carcinoma basicelular. O basicelular é um tumor predominantemente epidérmico que atinge a derme, ele não costuma ir para os outros órgãos, ele se organiza nesses ninhos de células com uma paliçada na periferia. As células se organizam todas ao redor, bem como verdadeiros ninhos. E existe uma correlação muito grande entre a clínica do carcinoma basicelular e a histologia dele, que a gente usa para determinar qual é o melhor tratamento. Bem, primeiro, para a gente começar a falar sobre carcinoma basilar, eu vou dividir para vocês os cânceres de pele em dois grandes grupos. Primeiro, a gente vai falar de um grupo do melanoma. Bem, o melanoma é o pior tipo de câncer de pele que pode existir. Na verdade, se a gente pudesse dizer, ele é o grande motivo real da existência das campanhas de busca por cânceres de pele. Por quê? Porque o melanoma é uma doença que pode evoluir muito rápido para outros órgãos, então é por isso que a gente busca tanto ativamente fazer exames nas pessoas. Então, um grupo de doenças, a gente vai dividir um grupo de tumores como os melanomas. No outro lado, existe esse outro grupo que se chama CPNM, são os cânceres de pele não melanoma. Dentro desse outro grupo aqui, existem um monte de tumores que são classificados como não melanoma, sendo que o mais comum deles é o carcinoma basilar. Então, o carcinoma basilar é o câncer de pele não melanoma mais comum no mundo inteiro. Só que tem outra coisa, ele nada mais é do que o câncer mais comum no mundo inteiro. Ué, mas como assim, Carol? Não tô entendendo. E o câncer de próstata, de mama, de outras coisas? A gente já vai conversar um pouquinho sobre isso e eu vou explicar para vocês por que o carcinoma basilar é o câncer mais comum no mundo. O que acontece? Quando a gente vai estudar a epidemiologia do carcinoma basilar, ou seja, saber os números, quantos carcinomas basilares novos a gente tem por ano, geralmente a gente tem um pequeno probleminha, a gente não sabe esse número. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês uma tabela de estatística, não se prendam nisso, eu sei que essa tabela está cheia de números, não é para vocês verem isso. Mas essa é uma estatística americana da incidência dos outros tipos de cânceres, não só o câncer de pele, na população masculina e feminina. Mas se a gente for ver ali embaixo, na entrelinha ali da tabela, você pode ver que ele exclui o câncer de pele não melanoma. Por quê? Porque ele é tão comum que a gente nem conta. A mesma coisa acontece com as estatísticas brasileiras. Essa é uma estatística do INCA e a gente vê que eles sempre retiram o câncer de pele não melanoma. Por que isso acontece? Porque o carcinoma basilar, o espinocelular, ele é tão comum, a gente vê ele tanto no nosso dia a dia que a gente não tem o hábito de notificar, de falar para os órgãos que contam, fazem os volumes, né, das doenças, ou a quantidade de carcinomas basilares ou de espinocelulares. Então, na verdade, é um número gigante que a gente não sabe exatamente quanto que é. Mas vamos falar sobre uns números. É importante vocês saberem que a variação mundial dos números de carcinoma basilar depende diretamente da incidência de exposição ultravioleta. Então, na Austrália, por exemplo, que é um dos países do mundo onde a gente tem uma maior incidência da exposição
da radiação ultravioleta, você chega a ter até 1.000 casos de CBC a cada 100 mil pessoas por ano. Isso é uma incidência bem elevada. Já na Europa, esses números são um pouco menores, entre 129,3 em homens e 90,8 em mulheres a cada 100 mil pessoas por ano. Nos Estados Unidos, a gente tem uma incidência média aí de 450 CBCs a cada 100 mil pessoas por ano, e esse é um dado de 2010, já é um pouquinho antigo. E no Brasil, a gente não tem muitos bons números sobre isso. Mas existe um estudo que foi feito que mostra que o risco estimado da população masculina de ter um carcinoma bacelar é de 82,53 casos novos a cada 100 mil homens e 75,84 casos novos a cada 100 mil mulheres, sendo que o carcinoma bacelar é o grupo de tumor, na verdade, o câncer de pele não melanoma é o grupo de tumores mais incidentes em ambos os sexos no biênio 2018 a 2019. Bem, então, como a gente já sabe que a gente exclui todas as estatísticas, do lado das estatísticas dos cânceres de próstata, pulmão, etc., o que acontece? Na verdade, a gente está lidando com um incêndio de proporções e medidas. A gente não sabe o tamanho dessa epidemia no mundo. A gente só sabe que está crescendo. Vamos falar então sobre alguns dados. A gente sabe na literatura que a gente tem cerca de 2 milhões de novos casos de carcinoma bacelar por ano nos Estados Unidos. Tá bom, Carol, eu entendi, mas e aí? Como que é esses números? Você tá ali no ambulatório de dermatologia, quantos bacelulares você vê por semana, por dia? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas estatísticas interessantes para a gente ter uma noção de quanto o carcinoma bacelar é comum. Quando a gente está atendendo no consultório, por exemplo, a gente sabe que para a gente ver um carcinoma espinocelular, a gente vê 5 carcinomas bacelulares, o que mostra que o carcinoma bacelar é muito mais comum do que o espinocelular. Agora, se a gente for comparar essa incidência de carcinoma bacelar com o melanoma, aí esse número sobe ainda mais. Então, para ver um melanoma, geralmente a gente vê 10 carcinomas basocelulares. Outros dados. 27 a 44% dos pacientes terão uma nova lesão nos primeiros 3 anos. O que isso significa? Eu tenho um paciente, eu faço o diagnóstico dele, ele teve um carcinoma bacelar, a gente tratou. A gente sabe que nos próximos 3 anos ele vai ter uma nova lesão. Geralmente, 50% tem uma nova lesão nos primeiros 5 anos depois do primeiro diagnóstico. E a gente sabe que o primeiro ano é o ano mais importante, ou seja, fiz o diagnóstico, tratei um carcinoma bacelar, vou deixar o paciente aqui vindo comigo perto. Eu tenho que manter esse acompanhamento perto, porque geralmente a reincidência acontece no primeiro ano. E o outro dado muito interessante é que se um paciente vem para mim numa primeira vez com uma história de 10 carcinomas bacelulares, múltiplos carcinomas bacelulares no primeiro diagnóstico, ele tem 90% de risco de ter uma segunda lesão bem recente. Então, para continuar, vamos falar um pouquinho sobre a etiologia do carcinoma bacelar. Não tem como esquecer da exposição à radiação ultravioleta. Bem, o sol é o principal inimigo do carcinoma bacelar. A gente já sabe isso, já sabe que a exposição solar imedida ela é um grande vilão para o desenvolvimento de todos os tipos de câncer de pele, sejam ele ou melanoma ou câncer de pele não melanoma. A idade também é um fator de risco importante, lembrando que quanto mais idade, a gente vai ter essa exposição solar acumulada, que vai aumentar esse risco. O bronzeamento artificial também é uma coisa que já foi considerada carcinogênica pela Organização Mundial da Saúde, então a gente está evitando isso de qualquer forma, porque a gente já sabe que o bronzeamento artificial aumenta o risco de câncer de pele e aumenta o risco de carcinoma bacelar. Então, se a gente for falar um pouquinho sobre os fatores de risco exógenos, coisas externas que os pacientes entram em contato que podem aumentar o risco de carcinoma bacelar, a exposição solar cumulativa, o que significa também que a idade é um fator de risco, a história de queimadura solar, porque a gente já sabe que a queimadura solar provoca um dano do DNA das células, e esse dano é acumulado e vai levando pelo tempo, pode levar a um erro de reparo de DNA e fazer o desenvolvimento desses cânceres de pele. O comportamento na proteção solar, ou seja, pessoas que pegam muito sol, que se expõem e não se protegem adequadamente. E o bronzeamento artificial, como eu falei anteriormente. A gente sabe que os fototipos mais baixos, esses que estão mais à esquerda, que são as peles que se bronzeiam, que não se bronzeiam, mas que queimam, têm um maior risco de ter cânceres de pele, não só bacelar, como espinocelular e melanoma também. Agora, falando um pouquinho sobre os fatores de risco endógenos.
Os fototipos baixos, como eu falei anteriormente, são um grande fator de risco para o desenvolvimento de carcinoma vascular. Além disso, a presença de pele e olhos claros que fazem entender que a pessoa vai se queimar mais e se bronzear menos. E a presença de diversos névoos melanocíticos, que significa uma maior desabilidade nessa exposição solar, que também vem acompanhada do maior risco de carcinoma vascular. E a história pessoal e familiar de carcinoma vascular também contribui para o desenvolvimento desse tipo de tumor. Bem, até o passado a gente não sabia muito o que estava exatamente alterado na genética para poder fazer o desenvolvimento desse carcinoma vascular. Hoje em dia isso já mudou e a gente sabe que existe uma deleção do braço longo do cromossomo 22 no gene PET. Vamos aprender um pouquinho sobre esse gene para a gente poder entender o desenvolvimento do carcinoma basocelular. O gene PET, ele está geralmente inativo nas pessoas. Então, nessa fotinha aí da esquerda, vocês vão ver o gene inativo, tá? Que não permite que a proteína SMUF haja, ou seja, ele é um gene supressor de tumor. Então, nos indivíduos normais que não têm o gene mutado, é assim que funciona a proteína SMUF, que está à esquerda, não age e ela não estimula a produção de proteínas intracelulares para o desenvolvimento e multiplicação das células. Agora, quando você tem essa mutação do braço longo do cromossomo 22, o gene PET ele perde a sua propriedade de supressão de tumor e libera a proteína SMUF, que vai chegar até o núcleo e vai estimular a produção dessas proteínas, dessa carga genética e a proteína para fazer multiplicação celular e desenvolvimento de tumores. Uma coisa muito interessante sobre isso é que essa via se chama SMUF Hedgehog por causa do videogame. Só para a gente dar uma contextualizada, na verdade, essa proteína ela foi descoberta em outros animais, na verdade, numa mosca, que a mutação genética foi descoberta nessa mosca e depois foi desenvolvida até para descobrir que era alteração do carcinoma vascular. E como essas células alteradas nasciam parecia um porco-espinho, eles colocaram esse nome Hedgehog e Sonic em homenagem ao videogame. Na verdade, foi primeiro o videogame e depois a alteração genética. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa alteração genética na doença genética que determina o surgimento de múltiplos carcinomas basocelulares. Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, a gente tem uma aula só sobre síndrome de Gorlin por aqui. E essa foi a aula sobre a introdução do carcinoma basocelular. Até mais e muito obrigada.